Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E a gente fala que é caravana mesmo, porque aqui, ó, todo mundo pode chegar, porque a nossa sala é aberta. E não esqueçam de colocarem as suas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do Evangelho. Aqui nós fazemos o Evangelho de forma sequencial para que possamos ter o melhor entendimento aí do texto que Allan Kardec deixou para nós. E mais uma vez, um recadinho para todos os corações que estão aqui presentes conosco, aqueles que vão assistir posteriormente pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, no canal, no link. Aliás, na descrição do vídeo vem 2 links de vibrações. Vibrações para humanos e vibrações para animaizinhos. Ali vocês podem abrir, vocês são direcionados para um pequeno formulário que vocês preenchem e podem enviar, porque o CEF tem uma equipe de vibrações que acontece todas as quinta-feiras. Então, onde nós vibramos por todos os nomes ali contidos, de encarnados, desencarnados, pelos animaizinhos, então podem preencher e enviar. Então, assim, para nós começarmos o nosso evangelho de hoje, então eu trouxe hoje uma leitura para nós que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que chama Limpeza Interior, que é do José Carlos de Luca. Só vou pegar um pequeno trecho aqui para a gente fazer essa conexão. E diz: a religião verdadeira de Jesus é limpar-se interiormente de toda a maldade e encher-se de bondade nas mãos, nas palavras e nos pensamentos. Somente quando o copo fica limpo por dentro é que ele também se limpa por fora. Eis o ensinamento do Mestre a nos mostrar que somente nos ligamos a Deus por meio desta ou daquela religião com o coração limpo de maldade e com as mãos cheias de caridade. É assim que Jesus se sente tocado por nós. E a limpeza interior, ele traz uma oração. Mestre Jesus, olho para a minha vida religiosa e constato que, na maioria das vezes, estou vivendo mais de aparência do que de qualquer outra coisa. Descubro que, dentro do templo da minha fé, sou uma pessoa que lhe tem respeito e devoção, mas reconheço que, quando saio do templo, não sou mais a mesma pessoa. Você me ensina a amar e meu coração anda tão fechado em meus próprios interesses. Você me ensina a perdoar e eu ainda me vingo das pessoas. Você me ensina a promover a paz e eu teimo ainda em guerrear com as pessoas que me contrariam. Você me fala da humildade e eu tantas vezes sou tão orgulhoso. Ajuda-me, mestre amigo, a não ser mais hipócrita, a não lhe procurar apenas quando um problema me atordoa e depois esquecê-lo até a próxima dificuldade. Ensina-me a ver que suas lições são caminhos de paz e felicidade,
que eu devo percorrer em minha vida e não apenas recomendar aos outros. Que assim seja. Cleide, você pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, e assim, meus amigos, dando continuidade na oração que a Meire já deu início para nós, só cabe a nós pedir ao nosso Mestre Jesus que o nosso encontro de hoje tenha o poder de fazer com que sintamos a alegria em servir, mas, sobretudo, que possamos ser alimentados pelo amor de Deus e fortalecidos principalmente na fé. A fé, esta fé de que tudo está no comando de Deus e de que tudo que vem até nós é para nosso crescimento. E assim, vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiões, a nossa espiritualidade responsável pelo nosso evangelho de hoje, por eles permitirem mais uma vez estarmos aqui reunidos para falar no nome de Jesus, para falarmos sobre os ensinamentos e as tarefas que ele deixou para nós. Que Deus permita que possamos entender tudo que aqui for falado, tudo que aqui for ensinado, que possamos ser instrumentos para propagar o amor fraterno que Jesus deixou aqui para a gente. E na certeza de que o nosso Mestre está aqui entre nós, vamos agora fazer a prece que ele nos ensinou e em seguida a nossa Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como deveríamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor sempre é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, mãe dos seus filhos, agora, na hora da nossa passagem e por toda a eternidade. Amém. Podemos agora iniciar os nossos estudos de hoje. Que os nossos estudos transcorram num clima de muita paz, de muito amor, de muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cleide. Gerson vai ler para nós? Sim. Vamos no item 8, do capítulo 8º. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos ao se alimentar. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honrai a teu pai e tua mãe, e esse outro,
que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Mas vós dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, terá satisfeito a lei, pois é certo que ele não honrará a seu pai ou a sua mãe. Desta maneira, tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, profetizou bem Isaías quando disse: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que eles me honram, ensinando as doutrinas e as leis que vêm dos homens. Depois, tendo chamado o povo, lhes disse: não é o que entra pela boca o que torna imundo o homem, mas o que sai da boca do homem. Então seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: sabes que os fariseus, tendo ouvido o que acabas de falar, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que o meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz um outro, caem ambos no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai do coração, isso contamina o homem. O que sai da boca parte do coração, e é isso que torna o homem imundo. É do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as calúnias. São essas as coisas que tornam o homem imundo, e não o comer sem lavar as mãos. Está escrito em Mateus, no capítulo 15, versículo 20. Aqui faz a gente refletir aquela máxima, né, do que você tem um discurso, mas a prática não condiz com o discurso. Uhum. Soa muito a questão do egoísmo aqui também, né, porque então quer dizer que para você, que o que você recebe, você limpa, e o que você emana, não necessariamente. Só se pega aquilo que você recebe e não o que você emana. Soa bem também a questão do egoísmo aqui. E hipócritas, né? Como ele falou aqui mesmo, né? Esse item 8, que é do capítulo 8, né? Que a gente está no capítulo que fala os bem-aventurados, os puros de coração. Então, quando essa passagem bíblica é a fala de Jesus, tanto que aqui na minha Bíblia, que eu sempre acompanho também com ela e que eu gosto muito, então, aqui fala exatamente o item que Jesus ensina a pureza interior, e vai do item 1 ao item 20. Então, só para a gente entender todo esse contexto ali daquela época, porque era o povo judeu, e ali tinham os escribas. Como o nome próprio já diz, os escribas eram aqueles que eram chamados assim devido ao seu cargo, porque realmente eles escreviam a lei. E eles se encarregavam de escrever a lei e explicar a lei de Moisés para o povo. E ali tinham os fariseus. Os fariseus, eles interpretavam ali as escrituras. E os fariseus, eles acreditavam, né? Eles achavam que a fé era dada através das escrituras.
Então, eles muito falavam, eles muito se preocupavam com as práticas exteriores, mas, né, porém, todavia, entretanto, eles não colocavam em prática aquele conhecimento que era trazido ali nas leis. Então, eles se preocupavam com as práticas que o povo ia fazer ali nas sinagogas, nos templos, né? Mas isso que era o mais importante para eles. Então, eles esperavam muito reconhecimento do povo daquela época. E eles tinham também muita ostentação, né? Então, quando Jesus ele se refere aos escribas e os fariseus, e que aqui nessa passagem, nesse item 8, ele fala, né, de lavar as mãos, porque inclusive era uma prática na época de que de lavar várias vezes a mão, que eles acreditavam que quanto mais se lavavam as mãos, mais era um sinal de purificação. Eles estariam mais purificados, como que se ali limpasse, purificasse a mão para levar o alimento a si mesmo, para o seu próprio corpo. Então, Jesus, quando ele responde, ele já responde com uma interrogação. Então, Jesus, ele indaga aqui, ó, por que Jesus respondeu, por que vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição? Então, Jesus aí, ele faz várias reflexões, porque os escribas e os fariseus, eles faziam isso somente por tradições. Então, por isso que eles ficavam tão ligados ao que era exterior e não ao que vinha de dentro. E essa tradição de colocar aqui, né, que Jesus falou de honrar pai e mãe, por que que ele colocou aqui? Porque Jesus quis dizer que os homens, eles começaram a deturpar as palavras de Deus para adequar naquela época a seus próprios interesses, interesses egoísticos até, porque os escribas, os fariseus, eles acabaram criando as suas próprias tradições, né? Porque eles achavam que, assim, oferecendo ao templo, fazendo oferendas à sinagoga, eles estariam honrando já o seu pai e sua mãe, eles já estariam fazendo a sua parte. E que Deus iria prover o que era bem aí material para o pai e para a mãe. Então, ou seja, eles estavam visando a si mesmos, estavam deturpando ali a lei para se beneficiarem e tirar a sua responsabilidade quanto a isso. Então, Deus cuida, eu já estou aqui fazendo a minha parte. Então, Deus cuida. Então, por isso que Jesus, ele coloca aqui, ó, porque Deus ordenou honrem o pai e a mãe. Então, por isso que Jesus, ele traz aqui essa reflexão. E a gente pode trazer essa reflexão para a nossa atualidade, porque Jesus, ele esteve aqui conosco há mais de 2000 anos. E quantas vezes a gente já viu aí essas passagens de Jesus, esses ensinamentos de Jesus que foram trazidos, quantas vezes foram alterada, deturpada em benefício de interesses pessoais do homem? Então, cabe aí uma reflexão em relação a isso, porque a gente coloca no contexto daquela época os exemplos que Jesus tinha, a vivência de todo aquele povo, mas a gente pode trazer para nós o quanto as coisas são deturpadas por benefício próprio, né? Às vezes não necessariamente uma passagem bíblica. Então, é isso que Jesus ele vem aqui nos dizer sobre esses atos exteriores, que na realidade o interior
é que conta, né? É o interior que a gente tem que fazer essa reforma íntima, que não é tarefa fácil, mas é um processo, é um pouquinho por dia. É nós irmos trocando aí, vendo aquilo que podemos melhorar em nós e trazer em virtudes. E a gente sempre fala e vamos falar de novo, vamos lembrar de Santo Agostinho, o exemplo que ele deu dele mesmo para se melhorar, porque a gente tem que lembrar que a gente vem ao mundo para nos melhorarmos. E Santo Agostinho, ele deu o exemplo dele, que é através do autoconhecimento. Como é que Santo Agostinho fazia? Todas as noites, ao dormir, ele fazia uma retrospectiva de tudo que aconteceu no dia dele. Então, ele ia ali elencando aquilo que ele poderia ter agido de forma melhor. E, gente, a gente sempre tem a oportunidade de colocar aquilo que a gente ainda não tá bom, né? De a gente colocar em prática novamente. Deus dá essa possibilidade para nós irmos nos melhorando. Não adianta querer ser de um dia para o outro. É aos pouquinhos, gente. É por dia, é todo dia. Todo mundo tá nesse ritmo, né? Todo dia um pouquinho e cada dia um pouquinho mais. Então, quando Jesus ele cita aqui o profeta Isaías, né, que fala hipócritas, bem profetizou o profeta Isaías, né, Isaías ele viveu aí no ano 8, 7 antes de Cristo. Então, ele já falava, né, que honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, porque não é isso que Deus quer, esses atos exteriores, rituais, né, através de muitas religiões, porque isso não muda o homem. O que muda o homem, gente, são ações, são os nossos pensamentos, né, através daí. Então, Jesus, ele diz para o povo que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim aquilo que sai, porque o que colocamos na boca é para nos alimentar, porque somos seres, nós precisamos de alimento para o corpo físico, é algo material, é diferente daquilo que sai da boca, porque aquilo que sai da boca é aquilo que está dentro do nosso coração, e aquilo que sai da nossa boca podem ser para o bem ou pode ser para o mal. Então, depende de como nós estamos aqui com o nosso interior, né? Então, lavar as mãos, o que adianta lavar as mãos se não lava o coração? Se o coração está impuro, ainda cheio de imperfeições, de vícios, pensamentos negativos, né? Então, essa reflexão a gente traz para nós, gente, todo dia, porque tudo aquilo que sai da nossa boca vem do nosso coração, aquilo que sai da nossa boca, aquilo está refletindo o que nós somos. Então, nós precisamos nos atentar àquilo que nós falamos, às vibrações que emitimos, se elas são boas ou não. E só para completar, gente, já sei que eu estou falando demais, mas toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. O que Jesus quis dizer aqui, gente? Ele quis dizer que a lei de Deus é uma só, é para todos. E as distorções que houverem, o tempo e o progresso, porque todos nós, todo o planeta, está regido pela lei do progresso. Então, o tempo e essa lei do progresso que somos regidos, ele há de tirar isso, de apagar todas essas interpretações equivocadas, mas vai levar um tempo para que isso vá se ajustando, porque a lei de Deus, né, ela é única aí para todo mundo, e não vale, Deus, ele é perfeito, e a lei aí, ela não muda,
O que muda são as leis dos homens, mas a lei de Deus, ela não muda, é imutável, a gente já viu isso. Então, não adianta querer mudar para benefício próprio, isso não existe, né? Mas, Cleide, eu vi que você abriu seu microfone, pode falar. Você falou até o que eu já ia falar também, né? Mas só dando uma acrescentada, né? Como toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz, né? Porque para Deus nada fica escondido. As pessoas tentam esconder o que vai no coração, mostrando só o externo, né? Mas para Deus, Deus vê o que está no coração, né? Já dizia aquele ditado: a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a pessoa quer se mostrar uma boa pessoa, mas às vezes nos próprios atos acaba se entregando, né? Mas Deus sabe de tudo, né? Então não adianta esconder, né? E assim, é só mais um comentário também, né? Não adianta a gente querer mostrar uma coisa externamente, por exemplo, ler, a gente está aqui, está lendo o Evangelho, lê o Evangelho todo dia, todo dia, todo dia. Mas só ler não adianta nada, né? Se a gente não pratica, é o que Jesus quis dizer, né? Que a gente tem que procurar fazer o bem internamente e externamente. E tirar do coração e botar para fora. Não mostrar uma coisa externa e lá dentro ser outra coisa, né? Tem que ser o que é interno, ser externo, e o que é externo, ser interno, né? Isso mesmo, isso mesmo. E Cleide, só para também completar, eu achei lindo uma passagem aqui na Bíblia, né? Porque essa Bíblia aqui que você me deu, maninha, gratidão, traz assim uma explicação, e tem uma explicação muito legal e eu vou compartilhar. Tem uma parte aqui que Jesus, ele pede aos seus discípulos para que eles não tentassem interferir nos escribas e nos fariseus, né, nas atitudes deles, porque eles estavam cegos em relação à verdade, em relação a Deus, né? Então, olha só, Jesus ali também ensinou os seus discípulos a ter paciência com aquele. Porque vamos filosofar agora um pouco, gente. O que é a verdade? A verdade para mim, às vezes, pode ser diferente da verdade para a Zumira, a verdade para o Carlos, né? Então, a verdade, ela é muito relativa e muito subjetiva ao grau evolutivo de cada um. Né? Então, Jesus já sabia, mas uma hora, todos aqueles que cometem equívocos, assim como nós cometemos equívocos, né? Todos nós vamos olhar para isso em algum momento, nós vamos melhorar, né? Nenhuma ovelha se perderá, né? Não, Jesus já falou, né? verdade. Bom, como mais ninguém abriu o microfone, Jéssica quer falar mais? Não? Gente, só lembrando. Só um pouquinho. Ah, A sim, última Suzane. frase aqui que ele coloca, né? Cegos conduzem cegos. Se um cego conduz um ao outro, ambos caem no fosso. É bem aquilo que você estava falando, né? Que você pegou ali da Bíblia. Quantas vezes a gente vê em tantas religiões, em tantos lugares, né? A pessoa não conhece a palavra de Deus, não estuda, né? E tenta conduzir o outro, que também não se esforça na sua reforma íntima. Então, ambos, sem a reforma íntima, ambos, sem o conhecimento, com certeza não vão chegar a lugar nenhum, vão cair no que ele colocou, no fosso, né? Chamou muita atenção aqui o finalzinho de Mateus, né? O Isso mesmo. cego conduzindo o cego. E quantos tem, né, aqui no mundo?
conduzindo. Em nome de Deus, inclusive, né? Em nome de Deus. Verdade. Obrigada, Suzele. E olha Tá. só, estamos aqui chegando ao final, então vamos agora fazer as nossas vibrações finais com a nossa magnetização da água. Então convido todos agora a se sentirem confortáveis, que fechem os seus olhos e que possamos refletir por breves segundos aí de tudo isso que comentamos, que estudamos e que vamos levar de aprendizado, que é essa pureza do coração e que estamos aqui aprendendo. E quando tiver difícil para nós, e que tenhamos humildade e possamos pedir, Mestre Jesus, nos auxilie nessa caminhada. Me auxilie a ter essa pureza de coração. E assim, gente, com toda essa egrégora formada, com todos nós aqui, corações unidos, vamos fazer o bem e vamos assim praticar as nossas vibrações, que é um ato de amor, onde ofertamos o que há de melhor em nossos corações, de amor, de paz, de luz, de alegria, de harmonia, e levamos para todo o universo, para todo o planeta Terra, para o nosso Brasil. Vamos vibrar saúde para todos aqueles enfermos, enfermos do corpo físico, da alma, aqueles que estão acometidos por estados depressivos, de ansiedade, de perturbações mentais. Vamos vibrando por todos eles. Vamos vibrar por todas as crianças, pelos jovens, pelos idosos, desamparados. Vamos vibrar muita paz e muita luz. Vamos assim agora pedindo licença e pedindo que aqui Mestre Jesus adentre em nosso lar. Te recebemos espiritualmente com um sorriso no rosto, com muita alegria e gratidão. Onde o Senhor entra abençoando e higienizando o nosso lar, a cada cômodo nosso. Vai passando, deixando a sua luz, abençoando a todos que residem conosco, incluindo animaizinhos, as plantinhas. E assim, Mestre Jesus, pedimos que juntamente com as nossas vibrações possamos juntos com o Senhor abençoar as nossas águas, que seja magnetizada e que seja colocado o lenitivo necessário para cada um de nós, que possa acalmar os nossos corações, abrandar as nossas dores. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho e pela sua luz. E deixamos agora uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga leve onde se fizer necessário. E assim, rendemos graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima e a toda a espiritualidade amiga. Gratidão a todos, que tenhamos uma excelente semana e até o nosso próximo Evangelho, com fé em Deus.